E aí, como que é feito isso hoje, né, pelos DBAs? Existem uma série de formas, várias maneiras de você ter esses indicadores, de você fazer esse monitoramento de um ambiente de banco de dados SQL. Os mais comuns são os DBAs ter ali os seus jobs, né? Ter ali alguns scripts que coletam essas métricas de tempos em tempos, faz ali uma regra, uma comparação, e quando tem alguma coisa fora do normal, dispara um e-mail para a equipe de DBA ou para o DBA que cuida daquela empresa, informando que teve alguma coisa ali que saiu do padrão. Então, na maioria dos casos, o pessoal utiliza scripts mesmos, com jobs dentro do SQL Agent, e aí utiliza a ferramenta do Database Email para disparar esses alertas através de e-mails. Existem algumas outras ferramentas dentro do próprio SQL que você pode coletar isso também, e existe o Perfmon, né, que é um recurso do próprio sistema operacional do Windows, onde você consegue escolher ali nele algumas métricas que você quer medir, e ele vai ficar coletando essas informações. Você pode salvar, por exemplo, essas informações coletadas dentro de uma tabela, dentro de um banco de dados, para ter um histórico, para poder fazer análise em cima desses dados e gerar seus alertas, fazer o seu acompanhamento, fazer o seu monitoramento. Além disso, existem também algumas ferramentas de terceiros, né? Que são softwares que você compra, você paga ali a licença para usar ele e você vai configurar esse software para ele se conectar nesses ambientes de SQL Server que você administra. Ele vai ficar lendo uma série de métricas, de informações ali que são relevantes para o DBA. Muitas vezes essas ferramentas são bem customizáveis, então você pode colocar ali o que você precisa mesmo que seja coletado. E aí você tem um painel onde você fica acompanhando aquelas métricas ali. Tem também a questão dos alertas e por aí vai. Então essas são as maneiras que existem hoje que a maioria da galera utiliza, beleza? E aí o que acontece? Recentemente a Microsoft ela lançou dentro do portal do Azure uma funcionalidade chamada Azure SQL Insights ou Azure SQL Insights, como queira pronunciar aí o nome da funcionalidade. O que essa funcionalidade ela faz? Ela tem por premissa a coleta de dados baseado nas DMVs do SQL. DMVs são espécies de views dinâmicas ali do próprio SQL internas, onde você consegue coletar essas métricas através dessas DMVs. Então, como DBA, você pode conectar lá no banco com o Management Studio e executar uma query ali, fazendo um select em uma DMV, por exemplo, e vai retornar para você as informações ali. Lembra que eu falei que geralmente os DBAs utilizam scripts para fazer essas métricas e gerar os alertas? Eles vão ler essas DMVs. Então, o Azure SQL Insights, o Azure SQL Insights, ele tem o seu core baseado nas DMVs. Então, tudo que você tem em uma DMV do SQL, todas as possibilidades de contadores que você tem nas DMVs do SQL, você consegue ler esses indicadores através do Azure SQL Insights, através dessa funcionalidade. Tá? Então, ela está ainda na versão prévia, está marcado como preview. Ela foi lançada entre abril e maio de 2021. Muito provavelmente em breve ela vai ser disponibilizada aí por completo. Mas essa versão preview já funciona muito bem, eu já estou utilizando ela inclusive para monitorar ambientes no dia a dia mesmo real, tem funcionado muito bem e é uma funcionalidade incrível. Por quê? Qual que é o principal ponto aqui? Essas ferramentas que são externas, digamos assim, que eu acabei de comentar com você, softwares de terceiros que funcionam muito bem na prática, elas são muito caras, são extremamente caras. A outra possibilidade que a gente tem utilizando as ferramentas do próprio SQL que existem hoje ou até mesmo os scripts através dos jobs funcionam também, mas eles têm alguns pontos ali que você não tem tanta agilidade nessas informações. A configuração e a manutenção desses processos é muito mais braçal, digamos assim, é muito mais quadrado, vamos supor dessa forma. Tá? Já no Azure SQL Insights você tem uma facilidade muito grande, porque você pode reunir várias coisas, vários monitoramentos de tipos diferentes em um único local, e você tem um custo muito reduzido por isso. E ainda, além disso, você não precisa de alguns passos a mais
que geralmente essas ferramentas que fazem a coleta, né, eles têm de instalar, por exemplo, um clientezinho lá na máquina do SQL do cliente para ficar coletando essas informações e mandando para você em algum repositório. Vamos aqui para a arquitetura de como que funciona o SQL Insights, que vai ficar mais fácil de você compreender essa diferença que eu acabei de falar, tá? Então, basicamente, a arquitetura do SQL Insights é essa. Nós temos aqui a funcionalidade do SQL Insights que fica ali dentro do portal, mas basicamente ela é como se fosse uma interface apenas, como se fossem telas que você vai utilizar para ver as métricas, para ver as informações e fazer algumas configurações, tá? Toda a regra está baseada em uma VM que você vai subir essa VM lá no Azure. Você precisa criar essa VM no Azure e aí dentro dessa VM, ela é uma VM Linux. Você vai ter instalado, né, o SQL Insights vai instalar dentro dessa VM o agente do Azure Monitor e junto com ele vai ser instalado também uma extensão do Workload Insights. E dentro dessa extensão consta ali o plugin de SQL do Telegraph. Então ele vai se basear nessas tecnologias. Esse agente ele vai estar dentro dessa VM Linux e ela vai se conectar aos ambientes de SQL Server e vai coletar os dados baseado nas DMVs que eu falei para vocês anteriormente. Então perceba que o cliente que vai fazer toda essa coleta, né, a aplicação que vai fazer toda essa coleta, fica dentro dessa VM Linux que eu tenho dentro do Azure. Então, lá no meu ambiente onde está o meu banco de dados, eu não preciso basicamente instalar nada. É essa VM Linux com esse clientezinho que eu tenho instalado ali do SQL Insights, que é baseado no Azure Monitor e nessa extensão do plugin de SQL do Telegraph, ele vai se conectar através do link de internet, né, ou através da rede mesmo, dentro do próprio Azure, para se conectar naquele ambiente de SQL, vai ter um login do SQL Server lá dentro, e aí ele vai se conectar lá, vai ler as DMVs e vai trazer essas informações para você, para a sua VM novamente. Uma vez que ele vai trazer essas informações para a sua VM Linux, nós temos aqui um outro objeto que é um workspace do Log Analytics. É como se fosse, para ficar bem simples de você entender, é como se fosse um repositório, uma pasta mesmo ali que eu tenho dentro da minha plataforma aqui, dentro do meu grupo de recursos, né, do Azure, onde eu vou ficar coletando essas informações através desse cliente na VM Linux e ele vai salvar essas informações dentro desse meu workspace do Log Analytics. Ele vai como se fosse salvar arquivos ali em um formato padrão. E aí dentro desse workspace eu consigo, através do SQL Insights, ler esses dados que foram salvos dentro do meu workspace para gerar ali para mim os meus gráficos, para acompanhar as minhas métricas. E aí baseado nesses logs armazenados dentro do meu workspace do Log Analytics, eu consigo também gerar ali alertas, painéis e o que eu precisar. Então o fluxo é esse. A VM Linux com o cliente de coleta se conecta nos ambientes de SQL, coleta os dados de métricas que eu defini para ele, salva essas informações no meu workspace do Log Analytics, e aí o SQL Insights ele vai ler essas informações e vai me gerar ali os gráficos, os dashboards, as métricas para acompanhamento, e eu também vou poder, através desses dados no Log Analytics, gerar os meus alertas ali de acordo com as regras que eu precisar, das regras que eu quiser. Então, isso é uma coisa muito diferente do que a gente tem hoje com esses softwares de mercado, porque a maioria sempre tem alguma coisa do lado do cliente, do lado do ambiente de banco de dados SQL que precisa ficar coletando. Nesse caso aqui, está tudo centralizado em uma VM aqui dentro da própria plataforma do Azure. E aí você pode coletar esses dados, né, nativamente pelo SQL Insights de uma instância gerenciada no próprio Azure. Então você pode coletar dados de métricas para acompanhar, para monitorar os seus bancos de dados de uma instância gerenciada ou mais de uma, quantas você quiser. Você pode também coletar dados de bancos do Azure SQL Database, o banco de dados do Azure mesmo, o SQL Server, e você pode coletar esses dados também de VMs no Azure, onde você tem uma VM lá com o SQL Server instalado, você também consegue se conectar nesse ambiente para fazer a coleta desses dados, né, dessas métricas que você precisa. Então perceba que em um único lugar, através do SQL Insights, eu posso reunir informações de ambientes que eu administro na instância gerenciada,
bancos de dados do Azure SQL Database e também nas VMs do próprio Azure, né, onde eu tenho ali um SQL, digamos, entre aspas, standalone instalado ali, uma instância mesmo instalada naquela VM, eu também posso fazer esse monitoramento centralizando todas essas informações em um único workspace do Log Analytics, por exemplo, de uma maneira muito simples, muito fácil, e aí, através dessa reunião de informações em um único local, tomar as minhas decisões e fazer as minhas análises ali da forma como eu precisar. Mas tem uma cerejinha do bolo aqui que para mim faz com que essa funcionalidade ela seja fantástica, né? Que é eu poder também fazer esse acompanhamento, esse gerenciamento de um banco de dados SQL Server que esteja fora do Azure. Isso mesmo, eu posso monitorar através do SQL Insights uma instância que está no modelo on-premise, dentro da própria empresa lá que você trabalha, que você atende, por exemplo. E aí eu consigo reunir num único local gerenciamento de instância gerenciada, Azure SQL Database, VMs no próprio Azure e um banco de dados on-premise, um SQL Server on-premise dentro da empresa do cliente.